Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. 102ª Sessão Legislativa Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 19 de novembro de 2013. Expediente. Ata da 99ª Sessão Ordinária, realizada em 12 de novembro de 2013. Correspondências. Dr. Birajara Casado, Procurador Seccional da União em Campina Grande, convida para a solenidade de inauguração da Galeria de Fotos dos Procuradores Seccionais da União em Campina Grande, no dia 20 de novembro, às 16 horas, na sede da Procuradoria. Do Sebrae Paraíba, convidando para participar da solenidade de abertura do 2º Fomenta Paraíba, encontro de oportunidades para as micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Em seguida, acontecerá a palestra Uso do Poder de Compra Público e Privado como Fator de Desenvolvimento Local, do consultor do Sebrae Nacional, Gilmar Geraldo Barbosa, no dia 19 de novembro, às 19 horas. Doutor Ivaniza Olímpio de Almeida, delegada de polícia, agradecendo pela homenagem feita a ela por esta casa. Ofícios recebidos, 229/2013, do Dr. José Fernandes Mariz, Procurador-Geral do Município, encaminhando para arquivos as leis ordinárias de números 5.331, 5.332, 5.333, 5.334, 5.335, 5.336, 5.337, 5.338, 5.339, 5.340, 5.341, 5.342, 5.343, 5.344, 5.345, 5.346, 5.347, 5.348, 5.349, 5.350, 5.351, 5.352, 5.353 e 5.354. Ofícios recebidos. 229/2013, doutor José Fernandes Mariz, procurador. Repetido aqui, já foi lido. Veto de autoria do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei número 194/2013, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de revestimento descartável de assento de vaso sanitário e da outras providências. Veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei número 108/2013, institui no município de Campina Grande a Semana dos Estudantes e da outras providências. Veto parcial ao projeto de lei número 181/2013, institui a Semana de Gestão Ambiental no município de Campina Grande e da outras providências. Veto parcial ao projeto de lei número 118/2013, institui no âmbito do município de Campina Grande a Semana de Prevenção a Acidentes Domésticos com Crianças e da outras providências. Projeto de lei números 404/2013, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4.330, de 15 de dezembro de 2005 e da outras providências. Projeto de lei 405/2013, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, determina ao deputado Aloysio Afonso Campos o novo bairro a ser construído no Ligeiro, em Campina Grande, e da outras providências. Projeto de lei 406/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de Escola Livreiro José Pedrosa a unidade escolar a ser construída no município de Campina Grande.
Projeto de Lei 407/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, cria campanha de incentivo à cultura da horta doméstica ecoeficiente, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 408/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, denomina de creche Eurídice Sabino a nova creche a ser construída no município de Campina Grande e dá outras providências. Projeto de Lei 409/2013, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, determina de pastor José Lopes de Albuquerque uma das ruas do conjunto Ronaldo Cunha Lima e dá outras providências. Lido, senhor presidente. Arquivo seu expediente, abrindo pequeno expediente, pela inscrição, vereador Lula Cabral. Senhor presidente, senhores vereadores, galeria, imprensa, assessores, o que me traz a esta tribuna é novamente a temática da gestão das águas. O assunto tem sido devidamente tratado ao longo desses meses nessa casa, buscando-se encontrar alternativas inteligentes para contornar a escassez de chuvas, consequentemente, o esvaziamento dos mananciais com sério comprometimento do abastecimento. Pois bem, como não se bastasse o incrível desencontro dos dados técnicos, institucionais, ora dando mais, ora dando para menos os indicadores de risco de colapso, as projeções ficam flutuando. E aos nossos olhos, o açude Boqueirão, com sua capacidade de abastecimento, atingindo um desnível sem precedentes. Foi fotografado no final de semana passado o vereador Napoleão, vereador Olímpio, vereador Metzelar, vereador Galego do Leite, vereador Vaninho Aragão, vereadora Ivonete Ludogero e professor Miguel. Foi fotografado o açude Boqueirão num voo rasante por técnicos, inclusive o professor Janiro da UFCG participou desse voo. E existe hoje um banco de areia dividindo o açude em duas partes, né? Esse banco de areia, vereador presidente Nelson Gomes, ele vem a nos preocupar, porque os dados, a batimetria, a última batimetria feita, ela não está, ninguém sabe se está medindo um lado ou outro, porque já faz 10 anos. Aí o que é que nós estamos precisando? Existe uma denúncia que foi feita semana passada, diante da notícia que o governo do estado, através da sua construtora, de uma construtora, Capelano Limitada, responsável pelo esgotamento sanitário da cidade de Cabaceira, está conseguindo aumentar ainda mais a poluição do açude, por meio daquele perímetro, possivelmente atingindo os lençóis freáticos, construindo um forção a 100 metros do leito do rio Taperoá e apenas a 4 metros dos lençóis freáticos. Como se tem essa ideia como não se tem a ideia da dimensão do problema, não querendo ser alarmista, mas minha preocupação como parlamentar e como cidadão é com os níveis de poluição que neste momento pode estar sendo concentrado nas águas do Boqueirão. Quer dizer, nós temos realmente que ter cuidado. E o que é que nós vamos fazer? Precisamos de respostas urgentes, porque os níveis de água daquele manancial já prenunciam um colapso no abastecimento das cidades, das quais Campina Grande é a principal. Imaginemos o pouco de água que resta para o consumo humano, para vir ser contaminada com aditivos químicos e orgânicos, que o tratamento convencional não consegue dar. Isto é uma questão de saúde pública e deve ser encarada com a prioridade máxima. Precisamos ouvir da SUDEMA esclarecimentos sobre esse assunto e precisamos nos mobilizar
quero convocar todos os vereadores dessa casa para juntos aprofundarmos nesse assunto, tanto nos setores governamentais, responsáveis, diretos e indiretos, para confrontarmos todos os elementos envolvidos nessa denúncia. Porque se ficarmos inertes, a população poderá estar consumindo água contaminada e os resultados poderão ser catastróficos. É isso. Quanto ao banco de areia que hoje tem dentro do açude, minha proposta é a SUDEMA proibir a retirada do leito do rio e dizer que todos estão autorizados a tirar a areia que está dentro do manancial, vereador Olímpio Oliveira. Porque a gente usaria as duas coisas. Retirava, estava fazendo um desassoreamento gratuito, porque as empresas têm interesse na areia. E essa areia seria autorizada pela SUDEMA e a gente faria um benefício público sem gastar dinheiro para o erário público. É uma proposta, e hoje aqui eu senti Temos aqui também o professor Ramiro, que vai fazer um pronunciamento sobre a qualidade da água, né, Ramiro? Com dados já do laboratório. Ramiro Manuel Pinto Pereira, integrante do movimento Viva Bodocongó. Para quem não conhece, ou não conhece pouco a sua trajetória, ele é filho de Ramiro Manuel Pinto Pereira, nascido em Campina Grande. Tem 2 filhos, funcionários aposentados, integrantes dessa casa. O senhor Gessino e dona Joriete, de saudosa memória. Irmão do cartonista Fred Ozanam e de Gessino, também integrante desta casa. E do professor Jorgerson, professor da UFCG, e do contador Jordânio. Ramiro é politicamente ambientalista, com atividade há 31 anos, membro fundador de diversas entidades, como a OCAN, Organização Campinense dos Amigos da Natureza, e com o desenvolvimento a partir da ECO 92 e Rio +20, que em reuniões das Nações Unidas para discutir o meio ambiente e o desenvolvimento ocorrido no Rio de Janeiro. Academicamente é administrador com especialização em inovação e difusão, tecnologia e mestrado em engenharia de produção e doutorado em recursos naturais. Profissionalmente é analista da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e professor da FACISA, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, além de realizar outras atividades da consultoria profissional. Ele vai falar hoje aqui sobre a qualidade da água, baseado já em alguns relatórios da UEPB, e ele vai apresentar para nós como está sendo, ou se essa água já está sendo contaminada nesse momento. Obrigado, senhor presidente, pelo passado tempo. Aí, ainda pela outra inscrição, vereador Metuselar. Bom dia, amigos vereadores, vereadora, a única da casa presente, a única representante mulher desse parlamento, colegas da imprensa, assessores, população de uma forma geral. Lula, você traz com boa pertinência essa preocupação nossa, constante dessa casa, no que diz respeito à água. Não no presente, mas pensando também no futuro. Você traz dados aí que a gente já pedia em forma de requerimentos. E naquela reunião aqui que se trouxe a Cagepa, foi dito que o governo do estado está fazendo toda uma preparação no estado da Paraíba para o recebimento das águas do São Francisco, na transposição. E aí se falou exclusivamente no canal de vertentes. E não se sabe que Buqueirão recebeu bastante água nesse inverno não existente. Buqueirão recebeu muito esgoto. Esgoto que cai lá no Riacho Bodocongó, esgoto que cai no que ainda percorre um pouco de água no Taperoá, no Rio Paraíba. E aí, para conformar essa situação que nós trazíamos de denúncia da contaminação da água de Buqueirão, do que resta de água em Buqueirão, Vossa Excelência traz bem claro a criação de uma super cisterna, uma grande cisterna, à margem, ribeirinho ao rio Taperoá. Ou seja,
ou em Cabaceira, desculpa. Ou seja, ao invés de estarmos fazendo as redes de elevatórias, as redes de tratamento de esgoto, para que nós possamos no futuro, em 2015, se a água do Chico vier para Paraíba realmente, nós termos a condição de termos água pura, água de qualidade para a população de Campina Grande e 19 cidades abastecida por Buqueirão, nós estamos correndo o risco de transpor um rio com um custo altíssimo para que possamos misturar com esgoto e termos uma água poluída para uso. Somente isso. Infelizmente isso. Omissão total, é omissão completa da gestão em relação às águas futuras que correrão na Paraíba. Se você pensa que um governo é feito de um único mandato, aí você não se preocupa. Mas se você tem intenção de ter uma sequência de governo, e se você imagina que se governa não para aquele momento, mas se governa para o futuro, para a população seguinte, até para você e seus próprios entes à frente, você pensaria mais além. E você teria a preocupação dessa água que virá e que terá que ser distribuída com qualidade, terá obrigação. Esse Estado tem obrigação de distribuir água de qualidade pós-transposição de São Francisco. Mas aí, presidente, eu trago a Vossa Excelência, nós tivemos o Outubro Rosa, estamos em pleno Novembro Azul, da cor de minha camisa, e fala-se no Outubro Rosa em câncer de mama. Se fala no Novembro Azul em câncer de próstata. Mas está aqui, constatação de cardiopatas paraibanos. As doenças cardíacas matam 4 vezes mais mulheres do que o câncer de mama. E mata quase que 5 vezes mais os homens do que o câncer de próstata. Então estamos fazendo um projeto de lei para que nós possamos criar em nossa cidade a Semana do Coração. Semana do Coração. E aí você tem o mais jovem vereador dessa casa, Bruno Cunha Lima, lá nos seus idos 20 e poucos anos, menos de 30, mas já toma sua medicação para hipertensão. Já é um hipertenso. Já tem os seus riscos, se não cuidar dessa hipertensão, da corrosão de suas artérias e de um possível cardiopatia futura. Então a gente vai estar propondo a criação da Semana do Coração, prevendo não só as doenças cardíacas, mas as circulatórias e as doenças crônicas, como o diabetes também, que associado à hipertensão tem matado bastante. E aí vou mais além, presidente. Vou provocar essa mesa diretora mais uma vez. Se o presidente me der mais 1 minuto apenas, só mais 1 minuto, eu vou provocar essa mesa diretora para que nós possamos fazer nessa cidade também uma campanha mais dura, professor Miguel, Lula, vereador Ivonete, no que diz respeito a quem anda Vânio Aragão e Buchada sobre 2 rodas. Vereador Olímpio sabe muito bem isso. Só esse final de semana foram 107 entradas de pacientes com acidentes de moto no Hospital de Trauma de Campina Grande. 107. Está se morrendo mais por acidente de moto do que uma guerra civil instalada. Então é necessário que nós possamos assumir responsabilidades, é necessário que essa casa chame o feito à ordem em relação à STTP, à CPTRAN e aos motorizados dessa cidade, para que tenhamos esses cuidados, porque muita vida foi ceifada, muita vida haverá de ser ceifada em decorrência de uma tríade. Pilotar um veículo de 2 rodas, usar a bebida alcoólica e as drogas em associados. Junto a isso, está indo embora a juventude do século XXI. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, convidamos o vereador Olímpio Oliveira para o uso da tribuna. Sim. Que aí você já dá seu parecer, depois de Olímpio, no quinto. Pois não. Eu peço a devida vênia para falar aqui da bancada. Pois não.
porque eu tenho alguns dados a relatar e esses dados estão aqui no nosso notebook. Eu vejo sempre com muita preocupação essa discussão, esse debate sobre a insegurança hídrica que Campina Grande enfrenta historicamente, mas ciclicamente nós estamos também enfrentando uma iminência de um colapso do abastecimento da água da cidade. E vejo com muita preocupação a apatia daqueles que têm a obrigação de se preocupar mais do que a gente e não se preocupam. Eu participei da primeira reunião lá no Ministério Público em que nós tivemos a presença de uma representação da Agência Nacional das Águas. Me surpreendi de ver naquela reunião o prefeito de Buqueirão participando da reunião com muito interesse e de não ter um representante sequer da Prefeitura de Campina Grande, não falo nem um prefeito. Então até parece que nós não temos problema. Até parece que esse tipo de questionamento, esse tipo de debate, de discussão, tem sido travado por algumas pessoas exóticas, algumas pessoas que estão fora da realidade, e de que esse é um assunto que não tem nenhuma relevância para o município. Campina Grande não tem discutido, na esfera de poder que deveria discutir, com o poder de decisão, com o poder de estabelecer um planejamento estratégico e dizer, olha, as decisões tomadas são essas. As decisões tomadas será o maior rigor, por exemplo, a respeito do fornecimento de água para a construção civil, para se verificar a proliferação de lava-jatos da cidade sem qualquer critério, para se verificar como é que se é feito o manejo dessas águas de piscinas, de clubes, de residências, de hotéis. Não existe nada. Não existe nenhuma pequena iniciativa junto à CAGEPA para ver se a CAGEPA não negligencia tanto nos reparos dos vazamentos constantes nas ruas de Campina Grande. Água tratada sendo jogada fora. No último dia 2 de novembro, 2 de outubro, nós tivemos acesso às conclusões do primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. A não ser um estudioso como o professor Ramiro e outros que se debruçam sobre essa matéria, eu acho que pouca gente leu ou tem interesse de ler o que diz esse relatório, que é fundamental para a cidade de Campina Grande saber o que tem lá nesse relatório. Nós estamos numa região do semiárido nordestino, em que nesse relatório tem uma previsão de alteração climática de mais de 5 graus. Neste relatório diz que até o final da primeira metade deste século, é logo já, daqui a pouco, que até a metade deste século, nós teremos uma redução drástica das precipitações pluviométricas no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. Como é que
a gente vai se preparar para isso? Com água do Rio São Francisco? Pode ser que já não seja a solução. Que depende de chuva, o rio, para ter água, para socializar a água. De repente, uma solução que foi pensada para hoje, daqui a 40 anos não seja mais solução. E nós estamos estudando isso? Nós estamos discutindo isso? Nós estamos dando prioridade a isso? Não. Não. Não é questão de ser governo ou de ser oposição. É uma questão de ser Campina Grande. É uma questão de ser Campina Grande. Eu apresentei modestamente esta casa e vou fazer o ofício solicitando, porque eu ainda tento ver os projetos relevantes. E eu digo isso não é por vaidade, não. Porque eu tenho me dedicado a fazer projetos relevantes. Eu quero ver quando é que a gente vai discutir esses projetos. Não, mas aí é polêmico. É polêmico? Discutamos. Me convença do contrário. Mas esses projetos, eles precisam ser discutidos pela casa. Não podem ficar dormindo onde quer que seja. Projeto de lei número 280. Institui o Plano Municipal de Prevenção ao colapso do abastecimento da água e das outras providências. Inspirado naquele plano de prevenção às grandes catástrofes lá das serras fluminenses e que a Defesa Civil Nacional tem trabalhado. A gente precisa ter um trabalho sistemático, atemporal, que chova muito, que faça sol, mas Campina Grande, historicamente, tem uma crise hídrica. É uma cidade que cresceu longe da água. E a gente não pode negligenciar de ter esse estudo aprofundado com aquilo que nós temos da nossa sociedade. Gente querendo contribuir, está aí Ramiro, está aí o professor Janiro, Daniel Duarte, querendo contribuir, mas não é chamado. Por quê? Parece que a gente não tem um problema. Obrigado, senhor presidente. Ainda pela inscrição do pequeno expediente, vereador Miguel Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a permissão, senhor presidente, para falar aqui o nobre vereador, médico conceituado pela sociedade campinense, o nosso vereador, doutor Metuselar, levou à tribuna desta casa um tema de interesse de todos nós. Essa semana, doutor Metuselar, eu também sou muito preocupado com esse tema que Vossa Excelência levou à tribuna desta casa hoje. A questão do controle da pressão arterial. Nós protocolamos um requerimento esta semana solicitando à Secretaria de Saúde do município, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que faça um trabalho preventivo, um trabalho de prevenção, junto aos campinenses, para tratar, para cuidar, para orientar a população em relação aos fatores de risco que causam a pressão arterial, a hipertensão arterial. Então, fiquei muito preocupado com dados estatísticos que eu vi do Hospital das Clínicas em São Paulo, que se esses fatores fossem tratados, doutor Metuselar, eu sou leigo no assunto, Vossa Excelência é médico, se esses fatores fossem tratados, 80% dos óbitos seriam evitados. Então, Vossa Excelência ainda não protocolou seu requerimento, mas como médico desta casa,
eu vou fazer o contrário. Eu me acosto a Vossa Excelência e Vossa Excelência vai encabeçar essa campanha, esse trabalho, essa discussão, como médico, com toda a propriedade, com conhecimento de causa. Eu me acosto a Vossa Excelência. Encerrando o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Com a palavra o vereador Lula Cabral. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, galeria, assessores, venho requerer votos de aplauso e júbilo ao insigne senhor Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado voto de aplauso e júbilo ao insigne senhor Dr. Joaquim Barbosa Gomes, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, pela sua ética, pela sua honestidade e pela sua coragem. Exemplo de decência e honradez na magistratura do STF, contra atos de corrupção na Câmara dos Deputados, oferecendo às futuras gerações brasileiras a oportunidade de orgulhar-se da classe política, destinada a servir o povo brasileiro e promover o bem comum, e não se locupletar e obter vantagens ilícitas à custa da miséria de um povo sofrido que mingua por dias melhores. E que esse ato, esse requerimento, seja mandado a cópia para o Supremo Tribunal, ao ministro, que seja mandado cópia para o presidente da República e para os 3 senadores da Paraíba e para o coordenador, os 3 senadores, Vital do Rego Filho, Cássio Cunha Lima e Cícero Lucena, e para o coordenador da bancada federal, Manuel Júnior, que representa a bancada federal. É um ato, vereador Metuzelar, e é a oportunidade de dizer que aquele que levantou a mão deve ter com a mão cheia de dinheiro, que roubou do povo. Por isso não existe preso político no Brasil, nenhum. Os que estão lá presos são presos corruptos, políticos ladrões. Aí sim, não venha com esse papo de dizer que é preso político, que eu não admito. No meu país, eu acho que a gente tem que ter a hombridade de dizer o que é certo e o que é errado. Não vamos taxar de todo mundo, não vou generalizar. Não estou generalizando. Existem pessoas boas em todos os partidos. No PT, que é o maior acusado aqui, eu cito 2. Paulo Paim, senador Paulo Paim e senador Suplicy. São 2 pessoas que, para mim, representam uma pessoa como representa Pedro Simão no PMDB, como representa Álvaro Dias, e pessoas que têm grande defesa do povo, Mário Couto, do PSDB, quer dizer, todo canto tem gente boa e gente ruim. Aqueles que estão na cadeia são porque são desonestos. Aqueles que estão lá não são presos políticos, não, são políticos corruptos presos. É diferente. É diferente. Não venha com esse papo que é preso político, não. No país da gente, vereador Alexandre, Vossa Excelência sabe que os que estão lá porque estavam devendo à nação. E a nação clamava por essa atitude. Quero parabenizar o ministro Joaquim Barbosa por criar alma. Estou orgulhoso de ser brasileiro hoje, mas estava com muita... estava ficando inibido. Novo vereador, seu campo porque aqui não existia justiça. Acabou. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento ao grande expediente, convidamos o vereador Alexandre Sindicato a fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu até me emocionei com a fala do vereador Lula Cabral, pela sua empolgação, firmeza de elogiar o Supremo. Me parece que Lula parecia alguém que estava lá na tribuna do Supremo defendendo o presidente doutor Kika Barbosa. Mas eu tenho intimidade para dizer Kika Barbosa, então, para tanto, trato assim. Mas nessa manhã eu subo à tribuna mais uma vez e até reforçar o que o vereador Olímpio Oliveira colocou no que se refere à questão da água em nosso município, do abastecimento hídrico. Eu acho que nós estamos muito aquém, vereador Olímpio Oliveira, daquilo que nós deveríamos já estar fazendo. Eu acho que nós deveríamos partir para algo mais concreto de que só o discurso, só as reuniões, só as teorias e irmos para a prática. Eu tenho muita dúvida, eu tenho um problema sério comigo quando eu vejo muitas reuniões, vereador Ivan, e não vejo soluções. Reuniões e reuniões, mais reuniões, e aí nós aqui temos um professor renomado, que tem experiência, que sabe do que está falando, e que me parece que algumas autoridades do Estado não dão muito, eu diria, muita atenção ao que o professor tem trazido para nós. E a semana passada lá no Cefet trazia outro dado importantíssimo e preocupante. Eu fiz referência e tinha conversado com o senhor lá no Cefet quarta-feira passada, da preocupação daquilo que o senhor trouxe para nós na questão hídrica. Então eu acho que a gente tem tido muitas reuniões, professores, muitas conversas, muitas sessões. Eu particularmente participei já aqui de duas, uma proposta até por mim mesmo, mas eu vejo que não tem surtido efeito. Eu acho que a solução só vai ser o seguinte: quando acabar a água, que a população vir para a porta da Câmara e para a porta do Ministério Público, do gabinete do prefeito, para a Cagepa, aí é que vão despertar. Essa conversa de todo dia aqui, discutir um pouquinho aqui, uma reunião aqui, eu não creio nesse tipo de reunião. Vamos para a prática. O que é que falta? Falta água, é a realidade. Se falta água, qual é a solução para resolver? Uma é a transposição, não vai chegar até o meado de 2015, que hoje eu vi, no final de 2015. Nós temos águas até dezembro de 2014, é a grande mentira da Cagepa, não temos. Aceitar a opinião da ANA é outra engodo, outra mentira, porque a ANA não conhece a realidade nossa. Mentira. Eu prefiro acreditar no senhor, eu prefiro acreditar no outro professor que aqui estava, de que acreditar no doutor Deusdedito, que veio a essa casa mentir, veio a esta casa aqui mentir a Cagepa. Eu prefiro acreditar no senhor de que acreditar que o Ministério Público está tomando providências quanto a esse fato. Infelizmente, pelo convenceiro dessa casa, me parece que não há interesse. Eu solicito aos vereadores que, por gentileza, façam silêncio, que estamos na sessão e o vereador está usando a tribuna. O assunto é tão importante que parece que não atrai interesse também dessa casa. Mas vamos ter interesse sim, quando a água faltar e a população disser que os vereadores não fizeram nada. Então o discurso, as reuniões, as assembleias, isso não vai resolver essa situação se essa casa, numa linguagem popular, não botar o pé no bucho e dizer nós queremos que resolva. Esse jogo de empurra aí só tem um único interesse: beneficiar politicamente alguns que vão se beneficiar com a falta d'água em Campina Grande. O governo que vai sair, o governo do estado vai sair como salvador, dando alguns carrinhos pipa, não é? Alguns outros afortunados da política, vereador Napoleão, vão sair também beneficiados com isso. E o povo lá embaixo, o mais pobre, o que mais precisa, vai ter que se humilhar, o político A e o político B, para ter uma lata d'água em sua casa. Então essa conversa de que reunião no Ministério Público, não me chame que eu não vou, não resolve nada. Eu não vou. Fazer o que lá? Ouvir só conversa que vai, que vem, não resolve? Não resolve.
E hoje, mais uma vez, eu vou me sentir feliz em ouvir Vossa Excelência e espero que a casa faça silêncio quando Vossa Excelência estiver trazendo aqui os dados importantes, tenha um mínimo de generosidade, de educação em ouvir, porque o assunto é importante. Porque se essa casa não lhe ouvir, professor, eu me disponho a disponibilizar um carro de som para o senhor ir para a Praça da Bandeira, dizer à população a real situação de nossa cidade, de Buqueirão, no que se refere à segurança hídrica. Vossa Excelência tem tido compromisso. O senhor tem tido o compromisso de vir a essa casa e expor, mas se aqui não houver interesse, Vossa Excelência pode ir à Praça da Bandeira. Pois não, vereador Lula Cabral. Terminando meu raciocínio, lhe darei com certeza. Então, eu acho que o que acontece aqui deveria ser refletido lá fora com ações imediatas, urgentes. Vamos sair do discurso e vamos para a prática. Porque de discurso, a população, vereador Lula Cabral, está cheia. Concedo a parte, Vossa Excelência. Vereador Alexandre do Sindicato. É uma pessoa, não é uma pessoa comum não, é um doutor, professor, é um ambientalista que representa algumas ONGs, algumas entidades ambientais, que vem para cá com o espírito público de contribuir para a nossa cidade com a defesa da qualidade da água de Buqueirão. Isso, em todo canto que eu falo, eu digo que os méritos de Ramiro, nós, graças a Deus, em Campina Grande, temos pessoas abnegadas. E o professor Ramiro é um. Quer dizer, seria importante que ele tivesse a oportunidade de falar para poder nós entrarmos diretamente no meio de comunicação. Parabenizo, Vossa Excelência. É importantíssimo mas eu ainda não concedi a parte. Não, não é a parte não, vereador, é pela ordem mesmo. Eu queria só deixar claro, para não constranger diretamente o professor Ramiro, que tem todas as habilidades para discutir sobre qualquer manancial de água, mas a tribuna livre do professor Ramiro hoje é para tratar da questão da revitalização e da realidade do açude de Bodocongó. O professor Ramiro hoje não veio na disposição de tecer os assuntos sobre o açude de Buqueirão, mas ele vem hoje mostrar a Campina Grande todos os riscos que Campina Grande corre em não se fazer a revitalização do açude de Bodocongó. É só um esclarecimento. Então, eu ainda continuo dizendo que o professor tanto tem capacidade e competência para discutir da água poluída de Bodocongó, como tem para discutir de Buqueirão. O assunto que eu trato aqui, fui bem claro, sei do que Vossa Excelência está hoje aqui para fazer, mas também nós gostaríamos de ouvir, se fosse o caso, a questão da última chuva, do que entrou no manancial, e nós já não temos mais com essa última chuva, e de onde nós estamos usando. Então, a sua competência, essa é incontestável. Eu acho que essa casa tem o dever de lhe ouvir, e ouvir com silêncio e com respeito, e Vossa Excelência é merecedora. Agora também eu trato aqui de outro assunto, que o vereador Napoleão Maracajá, hoje à tarde, a nossa comissão de direitos humanos, estaremos no Ministério Público em uma reunião, vi agora mesmo, do Ministério Público do Trabalho, onde estive conversando com o doutor Marcos Antônio, a respeito da Fundac, que ele já está movendo uma ação também contra aquela entidade, justamente para tratarmos desse assunto, e o comunicava que hoje nós estaríamos à tarde discutindo esse assunto no Ministério Público, com a presença da Fundac, de 1h da tarde às 14 horas, e dizer que essa comissão, diferentemente daquilo que se dizia, eu encerro já, senhor presidente, as nossas comissões, que tem à frente alguns vereadores novos dessa casa, têm trabalhado, têm feito a sua parte. Muito obrigado. Silêncio aí na galeria, onde ficam os nobres jornalistas que cobrem esta casa, aos vereadores, que agora, dando prosseguimento à sessão, vamos abrir com a presença, de acordo com o que dispõe o artigo 125 e seus parágrafos do regimento interno, concedemos o espaço da tribuna livre, neste momento, para o professor Ramiro Manuel Pintos Gomes Pereira, representante do movimento Viva Bodocongó, onde ele vai ter 20 minutos para usar a tribuna livre. E vale salientar que durante a fala que está usando a tribuna livre, do professor Ramiro, nenhum de vós, vereadores, pode
usar e interpelar o que está usando a tribuna. Fica aqui o nosso agradecimento e a compreensão dos nobres vereadores. O Senhor seja louvado, para sempre seja louvado. Fazer a entrada dessa saudação, cumprimento ao presidente desta casa, no qual dirige, que não pôde dirigir os trabalhos, mas e aos demais vereadores aqui presentes, meus cumprimentos, aos servidores da casa, aos profissionais de imprensa, aos integrantes do movimento Viva Bodocongó, aos integrantes da SAB, ao Comitê Pro Revitalização do Açude Bodocongó, aos cidadãos e às cidadãs que estão, meu abraço a Herbert, a Santo da Terra. Cumprimento aos internautas que acompanham essa sessão. Meus senhores e minhas senhoras, minha vinda a essa tribuna é para dizer que eu tenho um sonho. Um sonho não, eu tenho vários sonhos. Sonho com um dia a sustentabilidade. A sustentabilidade, termo este que foi pautado há 300 anos pelo alemão Karl von Clausewitz, em seu livro escrito em latim, Civicultura da Economia, que significa o uso racional dos recursos escassos da terra sem prejuízo do capital natural, mantido as condições de sua reprodução e de sua coevolução, considerando ainda as gerações futuras que também têm direito a um planeta saudável. Eu tenho um sonho do cuidado. É uma outra categoria tão importante quanto a sustentabilidade. É o cuidado que representa, vereador Napoleão, uma relação amorosa, respeitosa e não agressiva, com a realidade e, por isso, não destrutiva. Ela pressupõe que os seres humanos são parte da natureza e membros da comunidade biótica e cósmica, com responsabilidade de protegê-la, regenerá-la e dela cuidar. Mais do que uma técnica, o cuidado é uma arte, um paradigma no relacionamento para com a natureza, para com a terra e para com os seres humanos. Eu sonho um dia com a precaução e a prevenção, Lula Cabral, vereador Lula Cabral. É um princípio de precaução e prevenção, foi formulado numa reunião em janeiro de 1998, em Springfield, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com a participação de uma gama significativa de especialistas que diz: quando uma atividade representa ameaça de danos ao meio ambiente e à saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente. E aí a gente tem que distinguir o que é princípio de prevenção, que é saber antecipadamente as consequências daquela iniciativa e podem ser demonstradas cientificamente. Já a precaução não. Não tem como comprovar cientificamente, então devemos evitá-la que aconteça. Eu sonho com a saúde pública, vereador Metuzalém Agra, médico reconhecido e que sabe do que trato neste momento. O padrão de potabilidade da água do açude de Bodocongó já está comprometida, com a carga de esgotos domésticos e indústrias sem tratamento despejado diariamente dentro do seu leito. E isto é uma questão de saúde pública. O processo de eutrofização pelo enriquecimento de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, produz profundas modificações qualitativas e quantitativas nas comunidades aquáticas. Os esgotos produzem modificações nas condições físicas e químicas do meio. E esta água já está imprópria. São espécies de água microscópicas, as cianobactérias, que num estudo recente, realizado por um grupo de cientistas, já detectou 12 tipos diferentes de cianobactérias dentro daquele manancial. E o que isso tem a ver? As cianobactérias são metabólitos secundários que dão gosto e odor desagradável à água, além de causar graves injúrias, graves problemas
a animais terrestres, aquáticos e humanos, através da ingestão ou apenas do simples contato. Flávia Monteiro, uma das cientistas, e outros que estiveram fazendo um trabalho intitulado Cianobactérias no açude de Bodocongó, implicações à saúde pública, que foi publicado este ano em meados de abril, coletou nos meses de novembro de 2011 até o mês de agosto de 2012 diversos processos dentro do manancial, e aí deu predominância da produção de cianobactérias, Myricocystis sp, Planctotrix isotrix, Dolichospermium cicinalis, Planctolimbia liminética. Esses estudos são produtores de graves processos que, se em contato entrar na cadeia alimentar, podem chegar ao homem. E existe pessoas, na última quarta-feira, quando estivemos naquele manancial apoiando a SAB de Bodocongó e o movimento pró-revitalização, nós observávamos as pessoas nadando naquele manancial. Nós observávamos as pessoas pescando naquele manancial. Nós observávamos as pessoas lavando veículos dentro do manancial. E este manancial já está contaminado. E estas pessoas estão tendo esse processo de contato direto com essas cianobactérias. E que, se os senhores não lembram, na última seca, há 15 anos atrás, em Caruaru, no hospital da hemodiálise, teve o infortúnio de comprar um carro-pipa que foi pego no açude que estava contaminado de cianobactérias. Estas cianobactérias entraram no sistema, caro santo da terra, no sistema de tratamento das pessoas de hemodiálise, e 62 pessoas morreram rapidamente nesse grave processo. O processo de se alimentar daqueles peixes também virão ter problemas. O que essas cianobactérias causam? Ela pode ser responsável por mal-estar, vômitos, cefaleia, gastroenterite. Se houver circulação no sangue no fígado, o fígado é comprometido, resultando em hemorragias. Isso pode levar a hepatoenterite, gastroenterite e, eventualmente, câncer, nos casos de intoxicação crônica. E aí eu venho pedir a vossas senhorias que entrem em contato com a SUDEMA e interditem aquele açude para uso da população. Porque eu tenho certeza que as pessoas que hoje fazem uso daquele manancial, muitos estão sendo atingidas e tendo problemas de saúde sem saber. Se a gente for fazer uma pesquisa nos nossos hospitais, começaremos a ver que boa parte dos vírus, bactérias, de algumas epidemias de vírus que está tendo na cidade, até ligado à questão hepática, vem daquele manancial. Eu sonho com a recuperação do açude de Bodocongó. Um sonho que envolve a sustentabilidade, o cuidado, a prevenção e a precaução, bem como a saúde pública. Sonho em tomar banho naquelas águas como eu tomei no início da década de 70, pois não era tão poluído, pois não era tão populoso, as suas margens, não tinha tanta canalização de esgoto desembocando naquele manancial. Sonho, como vi nas fotos, revendo com meu pai, na década de 40, ele às margens, e eu perguntando, pai, que praia é essa? Ele disse, não, isso aqui é o açude de Bodocongó, onde eu e seus irmãos íamos, eu e meus irmãos, que eram meus tios, íamos tomar banho, e toda a população de Campina Grande ia ter o seu lazer às margens daquele manancial. Isso nos idos de 40. Assim como foi o açude velho, de serventia para a nossa comunidade. E assim como foi o açude novo. O açude de Bodocongó, que está prestes a completar 100 anos, hoje ele tem 96, não suporta mais a carga de esgotos colocado dentro do seu leito.
São despejados diariamente 20 diversos bairros, da Palmeira, do Araxá, da Bela Vista, parte de Bodocongó e até alguns que vêm da universidade, que passa dentro da Universidade Federal, na maior fedentina que deságua dentro daquele manancial. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, vereadora Ivonete Ludogério, cadê a Companhia de Águas e Esgotos da Cagepa? Que tem lá, se vocês perceberem, na conta de cada um tem esgoto, que cobre esgoto de cada um e não trata esses esgotos para devolver aos rios, riachos e açude uma água que foi servida, que foi utilizada, mas que deve ser purificada, que deve ser tratada para voltar novamente. E eu digo mais, nós temos dentro dos riachos de Bodocongó e dentro do riacho que sai pela cachoeira, plantações posteriores, plantações essas de verduras, plantações de tomate, plantações de alimentos e que nem tem nenhuma fiscalização. E aí termina sendo consumido pela população que tem problemas intestinais sem saber por quê. Esse processo não só ocorre no açude de Bodocongó. O açude de Boqueirão, que foi um tema tão pautado aqui, também. Nós temos dentro do açude de Boqueirão 433 irrigantes jogando veneno, fertilizante naquelas águas. Há 20 dias atrás eu tive a oportunidade de visitar para registrar em fotos e já tem lá as algas sendo proliferadas em sua margem. Nós teremos dois tipos de colapso. Um é o colapso quantitativo de água. Hoje nós temos 40% de água, sendo que 16% é o porão, é a vazão morta, e que menos 16% sobra 24% para quase 1 milhão de habitantes se servirem daquele manancial. São 23 cidades, 3 distritos e 3 conglomerados de zona rural. E o segundo colapso é o colapso da qualidade. Desde de abril deste ano, eu venho pedindo através do Ministério Público que seja feito o exame toxicológico, para que a gente possa realmente saber se aquele açude que nós utilizamos em nossas residências não esteja contaminado de contaminantes de agrotóxicos. Mas, infelizmente, ainda não foi feito nenhum exame. Um exame recente feito pela Unicamp no manancial de Gramame e Mambuaba, que foi feito em 12 capitais dos reservatórios que abastecem essas capitais, detectou que no açude Gramame e Mambuaba já tem antrazina, vereador Lula Cabral, que é um resíduo de veneno de agrotóxico. Imagine um manancial que vem utilizado desde a década de 70 por diversos irrigantes, utilizando sem controle agrotóxicos e fertilizantes. E nós consumimos essa água. Nesse processo em que essa água está com 40%, nós temos outros índices, que é os índices de salinidade. Por isso que muitas pessoas hoje aqui em Campina Grande estão com problema de pressão alta sem saber. Porque na medida em que a água vai diminuindo, os sais vão se concentrando. Na minha tese de doutorado, detectei que de 294 poços cavados nos Cariris, 94% são salinos ou salobros. E na medida em que não chove e não tem uma recarga para que o açude entre com uma água nova, ele concentra esses sais, professor Rodrigues. E nós estamos consumindo essa água, sem condições de saber qual o nível de salinidade. Que eu também pedi desde abril deste ano no Ministério Público e os exames ainda não foram demonstrados. Eu sonho com a revitalização de Bodocongó. Apesar de tão propagado há décadas, principalmente nas campanhas políticas, como urbanização, até o momento não temos efetivamente nada. Nenhum projeto, nenhuma ação efetiva de recuperação deste manancial. E neste momento eu aproveito a sugestão, fazer uma sugestão aos nobres vereadores e vereadora, um pedido para que fazemos uma audiência pública chamando o governo do estado, a prefeitura municipal, a Cagepa, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual, a Embrapa, o INSA
e o Instituto Federal, dentre outras, até a própria Federação das Indústrias de Campina Grande, para fazer uma discussão sobre as águas aqui de nossa cidade. O que fazer? Essa audiência pública é importante para que a gente possa tirar as dúvidas necessárias e que os entes constituídos possam colocar na mesa o que está acontecendo. E um processo que é extremamente importante é que essa audiência pública dê oportunidade para que a própria comunidade possa se posicionar. Hoje, as pessoas que moram naquela margem se sentem aflitas, sem saber se vão ser retiradas, para onde vão ser retiradas. E não há nada, não há nenhum diálogo, não há uma comunicação. No processo de licenciamento ambiental, nós temos 3 tipos de licença. A licença prévia, que é necessário conversar com a população em audiências públicas para demonstrar o que os entes estão tentando fazer. A licença de instalação e a licença de operação. Nós estamos lutando para essa audiência pública seja na licença prévia. Inclusive, é nessa fase que são discutidos com a comunidade a audiência. Finalizo ratificando o nosso pedido num termo que entrei no Ministério Público para conhecer o projeto. E aí a resposta do Governo do Estado, através de Ricardo Barbosa, que é o superintendente do planejamento do Governo do Estado, ele diz, direcionado ao promotor do Ministério Público: com nossos cordiais cumprimentos, em atendimento à solicitação contida no ofício, referente à obra de urbanização do açude Bodocongó, em Campina Grande, informamos a Vossa Excelência que esta Suplan está adotando as providências necessárias para a contratação do EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, estando em conclusão o termo de referência que assistirá ao procedimento licitatório dos estudos quanto à licença ambiental. Informamos que será providenciado dentro dos prazos e normas específicas. Ou seja, isso aqui datado de 13 de maio de 2013. Até 2013 não existia projeto específico para estudar o manancial e fazer qualquer tipo de projeto. Finalizo ratificando o nosso desejo de que o movimento Viva Bodocongó venha a esta casa pedir, conclamar aos senhores que nos auxiliem nesse processo e que aquele manancial se transforme numa área de lazer da população, que seja limpo, que seja seguro, para que todos nós possamos fazer uso daquele manancial. Que quem sabe, se Boqueirão tiver o grande colapso em quantidade, em qualidade eu não sei se já está, a gente possa se servir de outros reservatórios, como o açude de Bodocongó. Cabe a todos nós a decisão e o desejo que este sonho se transforme em realidade. Não desejo que seja uma reforma superficial, como foi feito no açude velho, onde alteraram totalmente seu leito, onde a calçada vai por cima do seu próprio leito, e que se encontra agonizante na UTI, poluído, extremamente poluído, descaracterizado. Nem quero que seja uma reforma que sepulte, que enterre, como enterrar o açude novo, um dos mananciais de melhor água que Campina Grande já teve. Neste momento agradeço aos integrantes do movimento Viva Bodocongó, agradeço a essa casa pelo espaço e coloco-me à disposição para que juntos possamos realmente discutir as questões hídricas do semiárido, as questões hídricas de Campina Grande, num processo de coerência, um processo de uma atenção. Um grande abraço, Deus abençoe a todos nós nessa caminhada. Muito obrigado. Queria pedir ao doutor Ramiro, por gentileza, permanecer na tribuna. Tem 3 vereadores inscritos e eu queria comunicar, vereador Metuzelar, é o 4º vereador, 2º vereador, o 1º vereador. Eu quero só comunicar que os vereadores vão fazer perguntas, não vão debater. As respostas serão dadas pelo palestrante. Com a palavra, o primeiro inscrito, vereador Metuzelar.
Professor Ramiro, você traz com grande veemência essa preocupação do manancial do Bodocongó. Não só Vossa Excelência, como todos que fazem, evidentemente, o movimento Viva Bodocongó, embora não seja do nascedouro daquela área, não viva e conviva aquela área, mas me acosto nessa preocupação. Nós tivemos algumas ligações diretas com projetos ligados à revitalização do açude Bodocongó, e aí a gente vai só complementar a sua ilustração. As cianobactérias não só causam as enterites, entre outras, mas ela tem uma relação direta também com as dermatites, dermatoses, e mais precisamente, estudos recentes mostram que também cânceres têm relações diretas com as ações das cianobactérias no organismo humano. E aí eu deixo a pergunta a Vossa Excelência, vocês que fazem o movimento Viva Bodocongó, essa cidade, em 2 aniversários, teve a assinatura de inícios de obras de revitalização do açude de Bodocongó. E aí Vossa Excelência traz de forma precisa de que até 2013, agora, nesse ano que está se findando, só agora se tem qualquer estudo sobre revitalização do açude de Bodocongó. A mentira é de quem assinou esses termos de revitalização do açude em 2 aniversários de Campina Grande, ou a discórdia do secretário que manda essa informação. Agradeço e parabenizo mais uma vez pela preocupação com o açude. Me permita, doutor Ramiro, eu queria pedir para o senhor, como atentamente o senhor está ouvindo, está escutando, eu queria pedir ao vereador Napoleão, o segundo inscrito, em seguida o vereador Miguel, para que o senhor pudesse responder em bloco, porque para a gente ganhar o tempo. Okay. Com a palavra, o vereador Napoleão. Senhor presidente, excelentíssimos senhores colegas vereadores, profissionais da imprensa, cidadãos, assessores, funcionários da Casa Félix Araújo, eu inicialmente queria cumprimentá-lo, doutor Ramiro, colega do doutorado, e uma pergunta extremamente necessária e básica, né? Como é do seu conhecimento, do conhecimento de muitos, inclusive muitos internautas mundo afora que nos veem e nos ouvem agora, para um estudo ou para um projeto dessa natureza, se faz necessário o estudo, o relatório de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental, né? Eu vi algumas maquiagens, eu vi algumas maquetes de projeto. A minha pergunta é: quem é o pai da criança? O município ou o Estado? Algum dos dois que estão assumindo a paternidade da obra já tem esses estudos? Ou sequer, pelo menos, tem o projeto? Obrigado. Terceiro inscrito para esse bloco, o professor Miguel. Em seguida, os outros vereadores inscritos. Eu quero agradecer ao professor Dr. Ramires pela sua preocupação com aquele manancial, levando em consideração os aspectos históricos, turísticos, ambientais, a questão de lazer e a questão social, não só daquela comunidade, mas também da população como um todo de Campina Grande. Então, como morador, como residente, como vereador daquela área, agradeço ao professor pela preocupação por levantar uma bandeira de luta em prol daquela comunidade, em prol de um projeto que vai beneficiar toda a Campina Grande. Muito obrigado. Agradeço aos vereadores Metuzela Agra, a Maracajá e ao professor Rodrigues. Metuzela, eu recebi, desde quando eu tomei conhecimento na imprensa, no site oficial do Governo do Estado, do projeto virtual e das assinaturas, eu ingressei no Ministério Público para saber do projeto, para conhecer mais detalhes do projeto, porque ao ver a maquete me assemelhava às reformas do açude velho. E eu queria saber em relação aos esgotos. A minha surpresa foi que quando o próprio governo responde,
dizendo que ainda não há os projetos adequados. Que, infelizmente, não sei quem é o pai da criança, vereador Napoleão, mas creio que há muita falácia, muita discussão, principalmente na época de política, e nenhuma ação. Porque, efetivamente, não existe o projeto, porque assim deveria proceder o governo do Estado encaminhando o relatório, encaminhando o processo. Ou, se não, fazer uma reforma sem nenhum estudo de impacto ambiental que é de encontro à lei. Infelizmente, se isso ocorrer, qualquer que seja o pai, estará fazendo algo de encontro à lei, que precisa saber, principalmente quando um reservatório de grande importância histórica e de conteúdo atende a uma comunidade ainda, mesmo poluído. Professor Rodrigues, agradeço a referência, né? Acredito que o Comitê Pro Revitalização, que já vem há muitos anos, a própria SAB de Bodocongó, que já vem há muitos anos, e algumas comunidades que estão ali acenando para a gente, eles estão ansiosos pela reforma, porque foram a comunidade que tiveram o tempo todo usufruindo daquele manancial este que deu um capital para Campina Grande, principalmente capital econômico, onde as indústrias utilizaram da água sem pagar nada, apesar de gerar emprego, apesar de gerar imposto, não retribuíram de forma adequada para o manancial, para a vitalidade daquele manancial. E, infelizmente, os projetos da CAGEP, e até alerto aos senhores, a gente tem um problema seríssimo em nossa cidade de planejamento. A nossa cidade tiveram o processo de saneamento feito na década de 60. Então, os engenheiros naquela época, eles calculavam uma rua para 20 casas. Hoje se destrói uma casa e constrói um prédio com mais de 40 apartamentos. Não se engane, senhoras e senhores. Em breve, Campina Grande haverá vários problemas de estouros de esgotos, problemas de saneamento, porque a capacidade de nosso saneamento não foi para grandes edifícios. E esses edifícios estão sendo construídos um ao lado do outro e, com certeza, num momento breve, isso aí vai impactar para todos nós. Por quê? Com o estouro dos esgotos, vai obstruir o trânsito, que já é um caos em nossa cidade, e vai ter que reformular todo esse processo. Nossa cidade peca muito na questão de planejamento. Os engenheiros da década de 60 não imaginavam, não eram visionários para saber que aquelas casas seriam retiradas para a construção de edifícios com vários conglomerados de moradias. E que, infelizmente, hoje é um cotidiano. Se você passa as margens do Açude Velho, ele está sendo ladeado todo por edifícios e que isso danifica, impacta sobremaneira o nosso saneamento. E que é uma questão que precisa ser também pautada aqui nesta casa. É pela ordem de inscrição, vereador Marinaldo, em seguida o vereador Lula Cabral. Após a fala do vereador Marinaldo, vereador Lula Cabral. Senhor presidente, colegas vereador, professor Ramiro, lutador, um guerreiro nas questões ambientais de nossa cidade. Ramiro, o tema que é trazido aqui é de muita relevância. Inclusive, me recorda muito que o açude de Bodocongó, na década de 75, 78, eu tomava banho naquele açude. Muito, e saía na minha adolescência, foi toda no açude de Bodocongó. E hoje eu não tenho sequer coragem nem de estar por perto, porque hoje conforme os seus relatos, e não mesmo com o conhecimento profundo que você tem, não precisa, quer dizer, os relatos técnicos que você traz só ratifica o que qualquer pessoa ao perceber, ao passar no açude, sabe que ali há uma área de contaminação. A questão das casas da Vila dos Teimosos, que é uma questão pertinente, colocada por Vossa Excelência, e que precisa realmente estar contida na questão da revitalização. Enfim,
são problemas importantes, tanto a questão do açude Bodocongó, como a questão do açude velho. Mas uma coisa também me traz atenção. Vossa Excelência também falou na questão da água do açude de Boqueirão. E eu falava agora há pouco com você, porque estarei participando da conferência nacional, inclusive estarei viajando hoje para Brasília, Conferência das Cidades, e nessa conferência os temas que serão lá debatidos serão legalização fundiárias, reformas urbanas, mobilização urbana, esgotamento sanitário, habitação e urbanização de favelas. Todos os temas que colocados por você. Aí, veja bem, estou indo para uma conferência nacional, representando essa casa e o Agreste da Borborema, mas lá confesso a Vossa Excelência, todos os temas importantes. Mas temas importantes que nós não adiantamos discutir esses temas se nós não vamos discutir a questão mais crucial que nós estamos passando, que é a questão da seca. Então eu já propus a casa, através do vereador Lula, já conversei com Vossa Excelência para que possa nos auxiliar, para que essa casa junto com você, que é um conhecedor profundo, a gente pudesse sair aqui com uma carta de Campina. E essa carta de Campina eu pudesse me associar lá junto com as delegações dos estados nordestinos e a gente possamos tentar que a nossa voz possa ecoar um pouco mais, que seja mais um instrumento, a minha participação nessa conferência, um instrumento para que chame as autoridades a nível nacional, que a seca no Nordeste, ela precisa se tratar não só em época de seca, mas depois pós a seca, porque nós temos aí a questão da transposição, é uma das alternativas, mas não é a solução. Então que Vossa Excelência, junto com o vereador Lula Cabral e essa casa, nesses dias, amanhã eu não estarei aqui, mas que possa ser preparado o documento, ser votado nessa casa, encaminhado para mim até Brasília, e eu possa levar o plenário da casa, o plenário da conferência, para que sirva de parâmetro para discussão na Conferência Nacional das Cidades. Muito obrigado e parabéns pelo tema. E conte conosco. Obrigado. Professor Ramiro, é muito importante essa discussão e preocupante. Vossa Senhoria diz que não há projeto e o Estado divulga que está fazendo a obra. Quer dizer que estão fazendo a obra sem as licenças ambientais. Isso é uma preocupação, porque dentro da obra de revitalização lá do manancial, eles estão dizendo que vão fazer a drenagem e o desassoreamento do açude e fazer também um tipo de tratamento da água que ali desce, porque ali realmente é esgoto e deveria ser feito um reuso das águas servidas que desce ali do Jeremias, né? Tudo isso é importante para que nós tenhamos o que nós sonhamos, o que é um lago d'água de boa qualidade e que possa ser até utilizado para as plantas, como a gente fazia ali na piscicultura, que hoje aquela água nem para aguar as plantas serve, que ela queima as plantas. Isso é constatado lá, e nós, na época que o professor Ivan Coelho estava lá tomando conta, ele constatou que aquela água estava sendo maléfica em relação à utilidade da água nas plantas. Quer dizer, eu vou fazer o seguinte, como presidente da casa, eu vou fazer um requerimento da Comissão de Recursos Hídricos da casa para o governo do estado, para que eles nos mandem os licenciamentos ambientais e o licenciamento dos impactos ambientais, o E e o RIMA, né? Da obra. Só isso. Quer dizer, eu acho que a gente vai pedir informação que eles nos mandem para dizer que se foram tirados ou não e se foram dados esses licenciamentos. Eu acho que a gente começa a ser bem objetivo, porque se eles tiverem feito, tudo bem. Se não tiverem,
vai aqui a nossa crítica e o nosso combate para que a gente sonhe realmente com um Bodocongó. Eu que moro à margem ali do açude também, para que nós tenhamos uma qualidade de vida bem melhor, que eu estou chegando na idade dos 70 e eu estou precisando caminhar ali para o pé. Último inscrito nesse bloco, vereador Jorge Germano. Senhor presidente, companheiros vereadores, vou aproveitar a oportunidade, já o doutor, professor Ramiro Pinto se encontra aqui presente, e nós sabemos essa dificuldade da água, não só no nosso município, mas em uma grande região aqui do estado da Paraíba. E desde que eu me entendo de gente, eu vejo essa discussão da água aqui na cidade de Campina Grande, a preocupação com o Buqueirão. Mas uma pergunta que eu quero fazer ao senhor é que há 10, 12 anos atrás, tinha um projeto na Secretaria de Agricultura daqui da cidade. Se eu não me engano, o secretário era Dr. Alberto Catão ou era Manuel do Gério na época. Eu não sei se era Dr. Alberto ou era Manuel do Gério. Mas tinha um projeto de Dr. Alberto Catão, né? Dentro da Secretaria de Agricultura nessa época, que era para fazer, que era a construção de 11 mananciais aqui em Campina Grande. Que justamente essas mananciais chegasse ao ponto de Buqueirão, dar uma queda muito grande d'água, essas mananciais iam dar sustentação aqui em Campina Grande, com as suas águas que iam ficar reservadas lá. E esse projeto até hoje, né, parece que ainda foram feitos 3, parece que ainda está incluído o açude de Bodocongó, o açude Manuel Rodrigues, né, se eu não me engano, o de Galante também, que foi construído agora. E bom, acho que o açude açude velho não. Aí tem o açude do Covão, o açude ali de Santa Terezinha, toda circulando ao sudoeste, essas 11 açudes, né? Que era um grande projeto, porque além desses açudes, ia trazer um depósito de água grande para Campina, para sustentação, ia trazer o quê? A área de lazer para aqueles pessoal, para a cidade de Campina Grande, e cada açude daquele ter sua área de lazer e replantio de algumas árvores, algumas coisas. Então, eu quero saber se o senhor tem o conhecimento desse projeto, se esse projeto ainda tem andamento, se esse projeto tem condições de ser concluído ainda em nossa região. É isso que eu quero, essa informação que eu quero do amigo. Agradeço a participação do vereador Marinaldo. É pertinente, pode contar com minha colaboração na conferência, na feitura da carta, encaminho ao vereador nobre amigo Lula Cabral. E é um momento importante para que a gente possa demonstrar a necessidade de perceber o uso e a forma de tratar a questão de água aqui no nosso manancial, na nossa região. A questão de seca é uma coisa comum no semiárido. De 10 anos, 8 praticamente tem problemas de estiagem ou poucas chuvas. Agora, infelizmente, nós ainda, vereador Marinaldo, não incorporamos, a população não incorporou. Na quarta-feira, eu estive no centro da cidade e na Irineu Joffoli tinha uma senhora lavando a calçada com a mangueira, né? E isso é algo extremamente preocupante neste momento, porque estamos em crise, uma grave crise, e são 32 meses que o açude de Buqueirão não recebe água, não tem recarga. A última chuva por mês, a última chuva de 190 milímetros foi consumida em 6 dias. Então, 190 milímetros é muita água, mas infelizmente o consumo continua exacerbado. E principalmente o consumo inadequado. A senhora lavando a calçada, parada, conversando com uma amiga e a água saindo pelo ralo o tempo todo. Antigamente eu abordava essas pessoas e muitas vezes as pessoas eram ríspidas. Dizia que o dinheiro era dela, fazia o que bem queria, e desde então eu deixei de abordar as pessoas. Procuro fazer através das minhas palestras e bem como participações em rádio, como aqui estou compartilhando com vocês. O que era necessário, e que eu sugeri a algumas pessoas, tanto
a nível de assembleia como a nível de município, é a criação de leis punitivas neste momento de crise, para que as pessoas sejam punidas nesse uso perdulário, vereador Napoleão. Porque essa água é uma água cara que vai nos fazer falta se não chover. E eu digo, se Deus quiser, Ele vai mandar chuva, mas se não chover no próximo período invernoso, Campina Grande está o caos. E aí eu complemento com o vereador Joia Germano, a situação de Campina Grande de abastecimento, ela vem de longe. Vem dos idos de 1830, quando o açude velho e o açude novo foi feito. E não dava suporte, apesar de ser pouca a população. Aí veio o açude em 1917, o açude de Bodocongó. Também não foi suficiente, porque quando o açude reteve água, ele apresentou índice de salinidade muito alto, imprestável para o consumo humano. Então fomos buscar água mais distante, em Puxinanã. Infelizmente, o lixão de Campina Grande está nas margens daquele açude e em breve vai contaminar quando chegar as chuvas e o chorume desaguar naquele açude que já serviu a Campina Grande. Depois nós fomos, vereador Marinaldo, buscar água em Vaca Brava, em Areia, para tentar solucionar o problema de água de Campina Grande. Não teve jeito. Aí na década de 50, final já em 57, nós fomos buscar água em Buqueirão. E aí nós estamos com problemas, não é de hoje. Desde a última crise que Deus nos salvou, faltando 10 dias para o colapso, Deus mandou chuva que deu suficiente para a gente se recuperar. Porque se não fosse aqueles 10 dias, era um colapso. Seriam 600 mil pessoas sem água. Hoje, o açude abastece quase em torno de 1 milhão de habitantes. E eu não acredito que a transposição do São Francisco seja a nossa redenção de água. Poderá nos dar segurança, vereador Lafite, nas cidades, viu, sargento Regi? Mas nas comunidades rurais, onde são atingidos primeiramente com as estiagens, essas comunidades não terão o benefício dessa água da transposição do Rio São Francisco. E na minha tese de doutorado, a gente detectou, apresentada em agosto de 2012, que as 40 cidades, que eram 23 cidades pelo Rio Taperoá e 17 cidades pelo Rio Paraíba, que todos os esgotos e lixão estavam dentro da bacia e que, infelizmente, com as chuvas, termina sendo carreado para dentro daquele leito. Então, infelizmente, a gente não tratou em momento algum daquele manancial. A crise hoje do açude de Buqueirão é questão de gestão, porque era para tirar 1,23, nós chegamos, vereador Napoleão, a tirar 3,2 de água, muito acima da sua capacidade de recuperação. E como em 32 meses só retira, a tendência é secar. Infelizmente, é essa a nossa situação. E que eu digo ao vereador Lula, pode contar comigo, junto à Comissão Hídrica, no que eu for necessário de informação que possa trazer para juntar a Vossa Senhoria, pode contar comigo, que estarei sempre à disposição, não só de Vossa Senhoria, mas de qualquer vereador que queira ter um trabalho em torno da nossa cidade, porque é uma questão pública. Infelizmente, eu posso compartilhar com vocês o seguinte: eu tive a oportunidade de viajar por várias cidades, como em Gramado. Gramado tem um Lago Negro, onde as pessoas usufruem de pedalinhos, tem um restaurante em sua volta. A parte turística dá um retorno para a cidade, que é garantia para aquela comunidade sobreviver adequadamente, com níveis superiores de qualidade de vida. Infelizmente, nós não temos aqui em nossa região, que é uma lástima. É muito... Eu até peço permissão e peço desculpa para pronunciar uma palavra. Algumas pessoas dizem que o açude velho, o açude novo e o açude de Bodocongó são cartão postais. Eu não gosto, eu digo que são cartão bostais, porque infelizmente os esgotos são destinados sem tratamento a esses mananciais. Peço até desculpa pela palavra, mas é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Mesmo fechando os olhos, ao você passar ao lado do açude velho, você vai sentir a fedentina que exala aquele manancial. E que infelizmente poderia ser totalmente diferente, onde a comunidade podia usufruir adequadamente desses mananciais que nós temos. Muito obrigado. O vereador Olímpio Oliveira pediu uma palavra na concedida. Senhor presidente, não, falei não, Lula. Você permite? Agradeço.
Agradeço, agradeço. Porque quando a gente tem a oportunidade de ouvir, né, um técnico, um cientista como o Ramiro, né, às vezes a gente fica hesitando. Falo ou escuto? Escutar é mais lucro, né? Mas aí eu peço a palavra só para dar uma informação, porque ele, ainda há pouco, diz: é necessário que nós tenhamos leis para se combater o desperdício de água limpa, tratada, água cara, né? Pura. Ramiro, nós temos, é vigente, é lei do município, a lei municipal 4.720. Lei municipal 4.720, do dia 22 de setembro de 2008. Tentei colocar essa lei em efetividade no governo passado, não tive êxito. Tentei no atual governo o ofício 027, datado do dia 19 de agosto. Levei uma cópia da lei, estive conversando pessoalmente com a coordenadora do meio ambiente, professora Denise Sena. Fiquei com esperança danada, porque o Ministério Público mandou pedir uma cópia da lei, e eu entreguei a Fabinho, lá na Curadoria do Meio Ambiente, uma cópia da lei. Mas a lei, ela não sai do papel. Quer dizer, leis nós já temos demais, o que basta é efetivá-las. Como Norberto Bobbio dizia, né? Não basta só proclamar leis, mas efetivá-las. Então não há, lamentavelmente, não há pertencimento da cidade para essa crise que nós estamos passando. A cidade, ela está totalmente alheia. Totalmente alheia. Da autoridade mais alta até Dona Maria, que continua lavando a calçada com água potável. Né? Isso é um crime de lesa humanidade. Mas tem coisas que só acontecem no Brasil, né? É o que se chama lá fora como jabuticaba, só tem aqui no Brasil. Em canto nenhum do mundo tem mais jabuticaba, só tem aqui. Então esse tipo de comportamento, de conduta, né, eu acredito que só acontece aqui. Você, em meio a uma crise, né, na iminência de um colapso, você lavar a calçada com a mangueira todos os dias. Muito obrigado, parabéns pela exposição e mais ainda pela preocupação social que o ilustre professor traz a esta casa. Agradeço gentis palavras, doutor Olímpio, mas eu confesso que nos seus pronunciamentos eu é que aprendo muito. Agradeço pela gentileza. E confesso que a gente precisa mudar a nossa postura, né, de enfrentamento de nossas crises. Que não é uma crise que vem de hoje, é uma crise secular no nosso semiárido. A população está crescendo, né? Para você ter uma ideia, nesses 100 anos, Campina Grande, há 100 anos atrás, 1913, tinha 17.800 habitantes. Hoje, Campina Grande tem em torno de 400 mil. Eu digo que tem até mais, quando você vem para os estudantes das 16 universidades e institutos que aqui estão, com certeza a gente dá um pulinho mais e deve chegar na beira dos 500 mil habitantes. E que, infelizmente, a gente não sabe tratar, não sabe cuidar e é pego sempre com as calças nas mãos, nesse momento. E aí, se você for perceber, os nossos mananciais, nós não cuidamos deles. A partir mesmo do açude velho, do açude novo, do açude Bodocongó, o próprio manancial do açude de Boqueirão, ele não tem matas ciliares nos seus rios. Hoje, nós perdemos 24% da sua capacidade, que daria para abastecer esse 1 milhão de habitantes por um ano. Hoje é areia, doutor Olímpio. Por culpa nossa de não tratar adequadamente aquele manancial, por retirar as matas ciliares, por não ter as áreas de proteção permanente que deveriam ser, no mínimo, 100, mas a Prefeitura Municipal
de Boqueirão colocou como área urbana, aí diminui para 30. Mas mesmo esses 30 metros não existe lá. Então, todas as chuvas que são torrenciais, a carga de areia toda vai para dentro daquele manancial. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Nós perdemos um ano de abastecimento, em torno de 110 milhões de metros cúbicos, que hoje são areia. A ESA, a ANA, estão fazendo a nova batimetria. E esse dado de 110 milhões é de 94. Então, a gente tem 10 anos aí sem calcular o que tem de areia dentro daquele leito de rio, dentro daquele açude. E que, infelizmente, é uma realidade para todos nós. Eu fico estarrecido quando eu vou na universidade, não só a universidade, mas nos nossos usos públicos de instrumentos, como escolas públicas, a universidade, e que entram nos banheiros, está lá as torneiras abertas, porque não tem aquele fecho automático, que deveria ter uma lei no semiárido para estabelecimentos públicos ter o fechamento, porque algumas pessoas que não têm consciência pensam que é do governo, pensam que é uma coisa bem distante, mas o governo somos nós é que pagamos para existir dentro enquanto sociedade. E se não tiver o fechamento automático para que a própria torneira feche, aí haverá sempre o desperdício perdulário em nossa sociedade. Enquanto a gente não educar nossas crianças, nossos adultos, para mudar essa postura, infelizmente, a realidade é outra. Muito agradecido. E o movimento Viva Bodocongó está aqui, Santo da Terra, Herbert e os outros que estão trabalhando, o pessoal da SAB e os demais integrantes do Procomitê Revitalização, o meu agradecimento por me aceitar nessa luta, de estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Os agradecimentos a doutor Ramiro, companheiro professor. Muito boa essa discussão no dia de hoje. Só os agradecimentos. Em nome da Casa Félix Araújo, em nome Senhor da mesa diretora. Eu gostaria de passar aos autos da casa o discurso para que possa constar na ata dessa sessão. Muito agradecido. Eu agradeço também e com certeza a taquigrafia já está com ele todo gravado, mas eu recebo mais um documento e dizendo os agradecimentos. O pessoal da imprensa quer dar uma palavrazinha com o senhor e nós iremos dar continuidade à sessão. Encerramos o expediente, abrindo a ordem do dia. Não havendo matéria na ordem do dia, encerra a ordem do dia, abrindo explicações pessoal. Pela ordem de inscrição, vereador Olímpio Oliveira. Só tem. Senhor presidente, eu procuro ser o mais justo possível na nossa caminhada como parlamentar, como homem público. E determinados gestos, apesar de uma obrigação para o gestor, mas muitas vezes essa obrigação é tão negligenciada que quando alguém resolve cumprir com os encargos do seu ofício, causa espécie, chama a atenção. Eu tenho adotado através do nosso mandato, e esse momento é um momento próprio de explicações pessoais, de você dizer daquilo que o seu mandato tem feito. Nós temos trabalhado conjuntamente com a comunidade, fazendo algumas visitas, identificando alguns problemas, e não só identificando problemas, mas apontando soluções. Visita aos bairros, né? Estive recentemente nas Malvinas, temos uma dificuldade muito grande ali, onde passa a faixa de domínio da Chesf, que é terra de ninguém, né? Nem a Chesf dá manutenção, nem o governo do Estado, que é dentro de um conjunto habitacional do Estado, nem a Prefeitura. Então, tudo pode nessa faixa de domínio.
E a população que mora nas cercanias vive constantemente prejudicada. E visitando algumas comunidades, como por exemplo o bairro do Itararé, nas imediações de Jardim Tavares, fotografando, colocando nas redes sociais e também provocando a administração pública, indo até o gestor e levando as demandas. E com muita alegria eu registro que semana passada nós fizemos uma provocação à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, com o ofício 036, datado do dia 8 de novembro. E recebo hoje, e já tinha passado lá, recebo a informação vazada nos seguintes termos. Senhor vereador, cumprimentando, informamos a Vossa Senhoria que o pleito contido no ofício 036/2013, datado de 8 de novembro corrente, que trata da solicitação de nivelamento de pavimentação na rua Eupídio de Almeida, esquina com Denise Alves de Medeiros, foi atendido conforme parecer do diretor do Departamento de Manutenção. Uma coisa tão simples, mas que a maioria dos secretários municipais não faz. Né? Atender uma demanda desta casa. É por isso que eu disse, é uma demanda muito simples. Não mereceria qualquer tipo de registro. Mas apenas para estimular os demais secretários, eu estou fazendo esse registro e vou fazer oficialmente. Porque quando um vereador vai numa secretaria, quando o vereador vai numa repartição pública, ele não está indo ali tratar de um assunto, eu espero de um assunto pessoal. Né? Eu vou, e sempre vou, republicanamente, tratar de demandas da população. E é importante que aquele secretário que está lá, ele não me veja rotulado como vereador de oposição, mas um representante do povo. Porque muitas vezes se falta esse respeito nessa política de muro baixo que nós temos em Campina Grande. Muita gente até estranha, mas rapaz, você é vereador de oposição, o que é que está fazendo aqui na secretaria? É uma repartição pública. Eu sou um cidadão campinense e um cidadão qualificado pela delegação de um mandato popular e democrático. Eu tenho que estar mesmo reunido com os secretários do município, havendo necessidade de procurar o prefeito, não é para pedir favor nem pedir emprego, mas para cobrar o que é direito da população. E não vou me furtar de fazer isso. As demandas que chegarem até o nosso mandato, elas serão todas encaminhadas. Agradeço ao professor Ramiro que me deixa uma cópia do seu discurso. Estarei guardando com muito carinho. As demandas que cheguem ao vereador Olímpio Oliveira, através do nosso site, olimpioliveira.com, através dos contatos da rua, através das redes sociais, todas elas, sem exceção, simpáticas ou antipáticas, que gerem alegria ou dissabores, todas essas demandas, elas serão tratadas, elas serão cuidadas, porque o povo merece o nosso respeito e o povo deve estar acima de qualquer tipo de sentimento ou querela política. Então, meu registro a um servidor público que está cumprindo com a sua obrigação, com esmero, o secretário interino da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, viu, Miguel Rodrigues? Né, que a minha pistola não tem uma direção só, não, um cano só. Tanto eu cobro, critico, como eu agradeço.
como eu faço elogio na hora que acerta. Porque eu não sou daqueles que só vê coisa ruim. Até um dia desse, viu, Nelson? Nelson, encerro. Só para ilustrar como é que funciona a política local, aqui um dia desse tinha um cidadão, que eu tenho muita estima por ele, político, muito ligado ao grupo Cunha Lima, dando uma entrevista numa das rádios. Aí o cidadão ligou. Ele disse: eu gostaria de perguntar ao vereador, que estava dando a entrevista, que ele apresentasse um defeito e uma virtude do senador Cássio Cunha Lima. Olha, sinuca de bico, um defeito e uma virtude. O camarada disse: a virtude é que ele é um excelente administrador, o defeito é que ele tem um coração muito grande. São essas coisas que não combinam comigo, né? Eu sou aliado, mas faço o juízo crítico dos meus aliados, né? Porque só nasceu um sem defeito, né? Só nasceu um sem defeito. E se a gente quer construir, e se a gente quer ajudar o nosso aliado, a gente mostra também o que está fazendo de errado, para ele acertar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais inscrito em explicações pessoal, encerra a presente sessão, agradecendo a presença de todos, convidando os vereadores para a sessão no dia de amanhã.